Você aí, que já está pensando como que seus investimentos vão ficar em 2025 e o que fazer? Esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre seus investimentos em 2025. Sim, estamos agora no final do ano e você aí, investidor ou está iniciando seus investimentos, acabam surgindo algumas dúvidas. O que esperar para 2025? Como irá ficar seus investimentos? O que eu devo me atentar e também tomar muito cuidado? Então, nesse vídeo, vamos dar um panorama do que esperar para 2025 na questão macroeconômica, na questão da sua renda fixa, sua renda variável, o que você deve se atentar, tomar cuidado, quais oportunidades podem estar surgindo, beleza? Então, bora lá, pessoal. Então, começando esse vídeo já falando sobre o cenário macroeconômico. O que esperar para 2025? Então, esse ano de 2024 foi um ano muito turbulento. Tivemos, no mesmo ano, uma sinalização, uma queda de taxa de juros e, nesse final de ano, novamente um aumento das taxas de juros devido à inflação. Tá? Então, ano de 2025, a tendência é não mudar muito esse cenário da questão da inflação. Tá? Enquanto o governo mostrar esses gastos, a questão de gastos exorbitantes, em 2025 podemos esperar ainda uma questão da inflação, tá? Um aumento da inflação que não vai estar controlado, a taxa de juros vai estar sinalizando um aumento também ano que vem, ok? E como a gente pode ver aqui no Boletim Focus, que é uma tendência no mercado, o que o mercado tem de expectativas, tá? Então, esse é um relatório que semanalmente o Banco Central ele deixa disponível no site, tá? E é muito interessante, porque ele mostra uma expectativa do mercado. O que o mercado está prevendo, tá? Então, como a gente pode ver aqui, em 2024, hoje IPCA está 4,89, certo? E aí a gente vai para 2025. A gente vê que em 2025 ele vai ter uma previsão de estabilidade na inflação de 4,6. Tá? Não vai estar uma tendência de alta, mas ali num patamar entre 4% e 5%, mas mostrando aqui uma leve queda, ok? E aí quando a gente vai para a Selic, aí que é o interessante. Vemos que em 2025 tem uma expectativa no mercado que ela irá para 14%. Tá? Então, mostrando que há uma sinalização que iremos ter um aumento da Selic e, em contrapartida, um controle na inflação. Tá? Ela não vai continuar subindo graças a esse aumento da Selic. Então, é isso que o boletim, basicamente, na forma de IPCA e o Selic, ele está falando, ok? Outro ponto também na questão desse relatório Focus, a gente pode ver aqui no relatório a questão de dívida, ok? A dívida é uma questão preocupante, mostrando nesse relatório aqui. Podemos ver que em 2024, a gente mostra uma dívida aí de 63, tá? Percentual do PIB, só que em 2025 e 2026, a gente vê que tem uma tendência ainda de alta da dívida, tá? E muito provável essa questão da dívida estar relacionada aos gastos públicos. E é isso que o mercado está mirando, está de olho, a questão dos gastos. Os gastos do governo continuam exorbitantes. Então, com esses gastos altos, eles precificam um risco em cima do país. Tá? E com esses gastos também faz com que a inflação ela não fique controlada, obrigando assim o país a aumentar a taxa de juros, e que isso, para quem investe em renda fixa, muito bom, mas para o país, no geral, isso não é bom, ok? Então, nesse relatório Focus mostra uma tendência aí que iremos ter taxa de juros alta e
uma inflação ainda nesse patamar entre 4% e 5%, tá bom? Outro ponto também, que o pessoal vai ficar muito de olho em 2025, é a questão da reforma fiscal. Será mesmo que ela vai adiante? Vai ser implementada? Então, em 2025, a gente vai estar na mira essa questão da reforma fiscal. Se ela realmente acontecer, pode ser que os gastos venham a ficar mais estabilizados, tá? E é um outro ponto, então, que o pessoal irá ficar de olho nessa questão da reforma fiscal. E entrando na questão dos seus investimentos, com esse cenário macroeconômico, como é que vai ficar os seus investimentos? E então, começando pela renda fixa, hoje a queridinha do mercado é a cereja do bolo dos investimentos hoje, que é a renda fixa. Querendo ou não, muita gente migrou da renda variável para a renda fixa. Afinal, as pessoas pensam, para que eu vou me arriscar com ações, com fundos imobiliários, sendo que lá na renda fixa eu já tenho garantido 11% de juros, hein? Então, é uma massa incrível que está migrando para a renda fixa. E em 2025, quando a gente vê esses números das taxas de juros ainda elevadas, muito provável que ainda irá continuar essa migração para a renda fixa, os títulos ainda continuarão a ser atrativos, ok? Então, renda fixa não vai alterar muito, vai continuar com esse patamar aí acima de 11%. Mas temos alguns pontos em que você deve se atentar na questão de renda fixa, ok? E começando com o que você deve se atentar na renda fixa. O ponto principal é, mesmo você estando na renda fixa, é muito importante você se diversificar, fazer uma diversificação nos seus investimentos de renda fixa. O que quer dizer? Não é para você colocar todo o seu dinheiro num Tesouro Selic, por exemplo, ou todo o seu dinheiro num Tesouro IPCA, porque é o que o pessoal mais está falando, está sendo noticiado, é IPCA mais 8%. Então, não é por causa disso que você vai colocar todo o seu dinheiro num título desse, ok? Então, diversificação, muito importante, tá? Então, tenha lá um título de pós-fixado, um pouquinho de pré-fixado e um pouquinho atrelado ao IPCA, ok? Com essas três modalidades, você já está bem diversificado, você consegue se proteger da alta, da baixa, da estabilização, então, muito importante, tá? Por mais que renda fixa seja um porto seguro ali, se for uma instituição com um bom crédito, então, mesmo assim, é bom ter essa diversificação, ok? Você pode aproveitar oportunidades na renda fixa com essa diversificação, beleza? E com essas duas dicas valiosas aí na questão do cenário macroeconômico, na questão da sua renda fixa, merece um joinha, certo, pessoal? E tem dúvida? Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria de investimento comigo? Então, acessa o link aqui embaixo também, ok? Lá tem o site em que você consegue entrar em contato comigo e para avisar, primeira sessão gratuita, ok? Para você entender como é que funciona uma consultoria. Então, nessa consultoria, a gente aborda e uma montagem de carteira especialmente para você. Então, leve em consideração suas necessidades, seus objetivos, seus sonhos, e aí montamos uma carteira de acordo com o seu perfil. Então, acessem o link aí embaixo e aproveitem. E, continuando, já passando a renda fixa, em que temos uma previsão que iremos continuar nesse patamar aí de aumento da Selic, e a renda variável, como é que fica a renda variável? Aí é que tá. A renda variável hoje, para quem estuda, está no mercado, renda variável está abrindo excelentes oportunidades, ok? Mas, ressalva, precisa tomar cuidado, tá? Cuidado aonde irá alocar esse dinheiro na renda variável. Se você colocar em ações, por exemplo, ações de empresas que estão em crescimento, talvez ano que vem ela não consiga ter uma boa performance, ok? Ou, se você colocar em ações ações defensivas, que a gente chama, que entregam mais dividendos, mais estabilizadas, pode ser que ano que vem seja uma boa oportunidade, mas lembre, estude muito antes de
alocar o seu dinheiro em renda variável, ok? Porque, querendo ou não, com essa tendência ainda de alta da Selic, então, o mercado de ações, fundos imobiliários, ainda não ficará muito atrativo, o mercado ainda não enxergará com bons olhos e irá estar em grande parte alocado em renda fixa, tá? Muito difícil que em 2025 vá ter assim um aumento expressivo na bolsa, no IFIX, vai ser muito difícil, ok? Então, aproveite as oportunidades. Com certeza, tem aí no mercado, em ações, em fundos imobiliários, títulos descontados. Com certeza isso tem. Então, aproveite essas oportunidades, ok? Estude, veja o que tem aí disponível no mercado que está valendo a pena, beleza? Entrando um pouco na questão de fundos imobiliários, então a gente vê que no fundo imobiliário estamos tendo constantes quedas, como a gente pode ver aqui no índice FIX, que está mostrando uma queda gigantesca. Então, fundos imobiliários em 2025 precisa se atentar, ok? Mas, quando a gente faz uma análise do fundo imobiliário, dos ativos que ela tem, da qualidade do fundo, existem no mercado fundos ainda que estão mantendo a sua qualidade operacional, ok? Estão entregando os dividendos, no caso, das cotas para os investidores de forma constante e a gente vê que tem um desconto em relação ao fundo imobiliário, no entanto, precisa ficar atento ainda. Com essa taxa de juros alta, muito improvável que a questão do valor dessas ações de fundos irão se valorizar ano que vem. Então é algo que você deve se atentar. Há oportunidades? Com certeza, mas vá com cautela, ok? Não é porque teve uma recente queda que você vai colocar todo o seu aporte agora em fundo imobiliário. E se ano que vem acabar caindo mais? Então, vai ainda prejudicar mais a rentabilidade da sua carteira. Então, tem que ser aos poucos, ok? Faça aportes poucos, cuidadosos e precisos. Veja aonde é que está os ativos com boa qualidade para você, quando tiver uma alta aí, você vai estar bem posicionado, ok? Então, fique esperto com isso. E o que a gente faz então para 2025? Então, é essa hora que você precisa pegar a sua carteira de investimento, ver como é que está a alocação dela, quantos por cento tem ações, fundo imobiliário, renda fixa, e aí sim, ver o panorama geral e faça novos planos, trace metas e planos para a sua carteira de investimentos. 2025 vou aumentar minha exposição em renda fixa? Perfeito. Vou aumentar minha exposição em renda variável, em fundos imobiliários, ações, fundos de investimentos de renda variável, Bitcoin, ETF? Então, se for aumentar, veja qual o percentual máximo que você irá se expor. Aportes não vai aportar tudo de uma vez porque viu uma oportunidade e vai colocar tudo de uma vez esses aportes. Tome cuidado, vá com aportes constantes e de valor menor para não sentir tanto impacto. Porque ano que vem, se der pode ser que haja outras quedas, tanto no IFIX quanto no Ibovespa. Então precisa ficar atento, ok? Se ter uma outra queda e você já tiver feito um aporte gigante, vai ter prejuízo e pode ser que demore a recuperar. Pode ser que demore até alguns anos, ok? Então, fique atento e faça aportes menores, constantes e estude. Estude muito bem aonde irá alocar esse dinheiro, beleza? Claro que, se você tiver um consultor, é ele que irá fazer esse serviço para você, ok? Então, pessoal, gostou do vídeo? É um videozinho aí para se atentar ao que fazer ano que vem, ok? Se gostou, dá um joinha. Tem dúvidas ainda ou sugestões? Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria, está curioso? Então acesse o link aqui embaixo, entre em contato comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como que funciona esta consultoria. Beleza, pessoal? Valeu!